Olá, eu me chamo Romário Santos e juntamente com Alisson Silva, Edson Conceição e a Raquel Coelho, a gente vai falar sobre a importância dos recursos humanos para as empresas. Mas antes da gente começar a falar um pouco sobre alguns setores, a gente vai contar um pouco sobre a sua história e alguns precursores da administração pessoal ou recursos humanos. O recurso humano é uma área relativamente nova, e que teve início no século XX, teve como base o modelo científico de Henry Fayol e Frederick W. Taylor, nos anos de 1916, em Paris, no qual eles queriam tirar a improvisação dos setores, e aplicando novas atividades para se administrar. Um dos primeiros a aplicar esse modelo em grandes escalas foi o norte-americano, Henry Ford, que foi um propulsor do modelo do recurso humano. Elton Mayo foi um propulsor na parte de pesquisa na administração. Em 1927, ele desenvolveu experiências em relação ao comportamento humano no trabalho, recebendo o nome de administração de pessoal. A partir de 1950, a área expandiu-se devido ao fortalecimento de organizações sindicais, tendo a necessidade da criação de departamentos. Começa-se a falar em administração de recursos humanos, quando em 1960 o termo foi substituído por administração de pessoal e relações industriais, visto que seu objetivo não era apenas intermediar conflitos, mas, sobretudo, administrar as pessoas de acordo com a legislação trabalhista vigente na época. O RH pode ser formado por vários funcionários de áreas diferentes, sempre levando em consideração, claro, o tamanho da empresa ou organização. Para comentar um pouco sobre um desses setores, vou chamar Alisson Silva para falar um pouco sobre o recrutamento e seleção. Olá, meu nome é Alisson Andrei da Silva. Iniciamos a nossa apresentação do paper. A importância dos recursos humanos para a qualidade. Recursos humanos é o centro de uma organização, é a alma da empresa. Está envolvido em todas as etapas e em todos os processos da empresa. Um exemplo é um reajuste salarial, a parte do social, uma programação de férias e não deixando de esquecer a parte de recrutamento de novos funcionários. E como fazer um bom recrutamento e seleção de candidatos? Existem as vantagens e existem as desvantagens. Recrutamento interno. Divulgação das vagas em aberto dentro das empresas. Recrutamento externo. Captação de indivíduos do mercado de trabalho e bancos de talentos. Seleção. É uma sequência ao recrutamento, é feita uma avaliação dos candidatos recrutados em diferentes aspectos, para ver o qual mais se identifica com os requisitos da vaga a ser preenchida. E isso envolve muita técnica para essas etapas de filtragem dos candidatos. Uma vantagem a recrutar interno é usar a prata da casa. Isso faz com que o funcionário, o colaborador já esteja adaptado, já esteja conhecendo as normas e a política da empresa. Hoje em dia o processo de recrutamento e seleção é bem amplo, pois traz vários métodos que podem ser divididos em vários processos na empresa. Assim como o recrutamento, os cargos e salários é um processo necessário em uma empresa para o seu crescimento. Para comentar um pouco sobre cargos e salários, Edson da Conceição. Olá, meu nome é Edson da Conceição. Eu vou falar um pouco sobre o plano de cargos e salários. É muito importante ter um bom plano de cargos e salários. É implantado a partir de normas e procedimentos de manutenção. De forma geral, o plano de cargos e salários é uma descrição de cada posição que existe dentro de uma organização e do salário correspondente a ela. É preciso fazer diversos planejamentos e estratégias. O plano de cargos e salários é feito justamente para organizar e controlar questões referentes a funcionários, além de receber um salário justo pelas tarefas que executa. É uma ótima forma de fazer com que os funcionários entendam como funciona a organização, a importância e função dentro da empresa. O planejamento de cargos e salários pode ser feito com o gestor em conjunto com o setor de recursos humanos.
visto que o RH desempenha um papel muito importante nesse processo. Faz com que o perfil das funções tenha uma melhor descrição, isto ajuda a evitar a rotatividade de pessoal. O benefício de cargos e salários é a retenção de talentos, caso a empresa possua algum colaborador bastante engajado. O trabalho de equipe é fortalecido, conseguindo trabalhar melhor, existindo maior respeito com a hierarquia de atividades. Assim como a gestão do cargo e salário, o recurso humano é responsável por manter o ambiente de trabalho e gestão pessoal bem organizada para não haver problemas pessoais levando à sabotagem. Para comentar um pouco sobre ambiente de trabalho, gestão pessoal e sabotagem gestorial, Raquel Coelho. Oi, eu sou a Raquel e eu vim falar sobre o tópico de ambiente de trabalho, gestão de pessoas e sabotagem gestorial. Em uma empresa, o ambiente de trabalho conta muito na produtividade do colaborador, e um ambiente de trabalho bem gerido, a chance de se perder rendimento é muito baixa. Empresas de sucesso investem em ambientes confortáveis e acolhedores para os seus profissionais. Assim gera estímulo e os profissionais gostam do ambiente de trabalho e rendem muito mais nas atividades. É importante o entendimento da gestão de pessoas em saber que os funcionários passam metade do seu tempo diário em ambientes de trabalho. Sendo assim, um ambiente de trabalho bem gerido proporciona estímulo para trabalhar e executar suas funções com desempenho e produtividade. A autossabotagem empresarial é algo real no cotidiano de muitas organizações. Os recursos humanos ficam encarregados de detectar essas falhas e corrigi-las. O mau gerenciamento do ambiente de trabalho é um dos diversos erros que podem ser cometidos por uma organização. O mau gerenciamento do ambiente de trabalho faz com que os trabalhadores não sejam estimulados a produzir o seu melhor. Assim, a produtividade da empresa tende a diminuir drasticamente. Trabalhadores estimulados são empresas de sucesso. É papel da gestão dos recursos humanos pesquisar e aplicar medidas de estímulos na gestão de pessoas para que a produtividade da empresa esteja sempre em alta. Muitas vezes o funcionário, sendo pressionado para obter resultados rápidos, acaba sofrendo pressões e desenvolvendo algumas doenças. Cabe ao RH discutir esses problemas para não acontecer novamente. Para comentar um pouco sobre saúde no ambiente de trabalho, Romário Santos. Olá, meu nome é Romário Santos e hoje estou aqui para apresentar a saúde no ambiente de trabalho e a responsabilidade do RH. Os recursos humanos é uma área ampla, como os meus colegas falaram anteriormente. Ela também engloba a área de saúde humana. A saúde no ambiente de trabalho. Os recursos humanos também é responsável pela saúde do colaborador em sua organização, bem-estar pessoal e fundamental importância para a empresa. Uma vez que um colaborador estiver mentalmente e fisicamente bom, ele dará o máximo de sua capacidade para o seu cargo. A área de recursos humanos e saúde, o RH, o RHS, abre múltiplas dimensões como composição e distribuição de força de trabalho, formação e qualificação profissional no mercado de trabalho, organização do trabalho, regulamentação de exercícios profissionais, relação de trabalho, além do trabalho tradicional de identificação pessoal. As principais doenças que causam afastamento no trabalho. Esse aqui é um exemplo de 2017, vários afastamentos, muitos deles aqui relacionados a exercícios físicos muito fortes, e alguns deles são um problema oncológico, principalmente a partir de agora sob pressão psicológica, entre outros. A gestão humana foi de fundamental importância para o gerenciamento de pessoas nessa rotina nova. Porém, como um dos casos do Covid aumentou o caso do Covid-19 aumentou e as doenças psicológicas também tiveram uma exposição proporcional ao mesmo tamanho. Foi devido ao isolamento, muitas pessoas passaram a trabalhar em casa em rotinas não estabelecidas, gerando assim uma pressão sobre os resultados de isolamento para algumas pessoas. A medicina do trabalho age de forma preventiva, previne doenças e acidentes de trabalho mentais e saúde física e mental dos colaboradores diante das normas vigentes na lei do Ministério do Trabalho. Claro que ele não é só na lei vigente do Ministério do Trabalho, mas quando a empresa cuida do seu funcionário, o RH cuida da gestão de trabalho, evita vários fatores, porque uma pessoa que não fica doente, ele não vai pagar, não vai ficar fachada para pagar algum auxílio do governo.
E quando uma pessoa se afasta por algum problema de doença, a empresa tem que abrir um processo. Algumas empresas têm que abrir ter algum processo de seleção, e esse processo de seleção pode acabar acarretando em mais custos. Aí vai gerar um círculo para repor aquela vaga daquela pessoa que se acidentou no trabalho ou ficou com algum problema. O setor de recursos humanos é bem amplo, e sua importância é fundamental para qualquer empresa ou organização. Gerir pessoas nem sempre é algo fácil, muitas vezes é necessário para o crescimento empresarial e pessoal. Essa apresentação está terminando. Se tem alguma dúvida ou pergunta, esclarecemos agora. Obrigado a todos e bom dia e até uma próxima.